Ok, turma. Então, esta aula, ela tem um título que não é apropriado totalmente, né? O título da aula, né, Análise de séries temporais de sinais biológicos, um título de que um outro colega colocou e eu acabei deixando, mas ela não é adequado para a nossa aula, o conteúdo da nossa aula. Nós vamos falar um pouco de séries temporais, vamos falar muito pouco de análise e vamos falar muito de sinais biológicos na aula de hoje. Claro, vocês que são da área de engenharia têm muito mais a propriedade em falar em análise e conhecem bastante séries temporais. Já deixo bastante claro aqui para vocês, né, que podem me interromper a qualquer momento. E preferencialmente abrindo o microfone, né, fazendo perguntas, tal, para que eu possa perder alguma coisa que tenha no chat. Então, o que nós vamos discutir hoje, né? Como eu já falei para vocês, né, a gente tem um livro, nós vamos trabalhar em cima desse livro, tá? Então a primeira parte da aula vai ser parte do capítulo 1. Então, no capítulo 1, que é a introdução à fisiologia, né, nós vamos falar um pouco sobre os sistemas fisiológicos, o que é função, o que é processo, o conceito de homeostasia. Tá? Aqui a fisiologia avançada, além do genoma, a gente não vai discutir muito essas questões. A gente comentou na aula passada um pouco naquilo que nós falamos de medicina de precisão, de farmacogenômica e etc. E aí a questão da fisiologia em si, né, que é a questão o quanto que os experimentos científicos precisam ser bem planejados, cuidadosamente, os resultados experimentais em humanos, eles são difíceis de interpretar, né, e a gente vai comentar um pouco isso, né, e o pouco que os estudos humanos podem, né, realizar, né, de diversas formas, né, nós vamos mostrar, e essas formas vai depender de várias questões que estão relacionadas, inclusive, né, com a formação de vocês. Então, quando eu falo em sistemas fisiológicos, né, esta é uma figura, né, do livro, né, então a gente olha, né, a dimensão, né, eu posso ter uma dimensão desde a dimensão do átomo até a dimensão, por exemplo, da própria biosfera, que seria o planeta Terra. Tudo isso aqui tem a ver com aquilo que nós chamamos de fisiologia. A certa vez eu dando aula e dizendo, olha, mas professor, você acha que átomo, a gente pensa em nível atômico? Pensamos. Imagina que nós temos dentro do nosso organismo, nós vamos falar inclusive disso, de bomba, né, de íons. Então, quando eu falo do hidrogênio, né, basicamente, né, eu estou falando, né, de átomo. Quando eu falo, né, do sódio, eu estou falando de átomo. Oxigênio, eu estou falando do átomo. Quando eu falo no cloro, como um íon, quando ele está dissolvido, eu estou falando do átomo. E no nosso organismo nós temos, inclusive, né, mecanismos funcionais que trocam. Né, eu tenho aquilo que eu chamo de bomba de próton. Por que a gente fala bomba de próton? Né? Porque, veja, não estou nem falando mais de átomo, estou falando de partículas atômicas, que é um próton. Porque se eu tenho um hidrogênio, se esse hidrogênio ele perde o elétron, né, que é o hidrogênio positivo, por exemplo, né, o que ocorre? Eu só tenho um próton. Então, eu tenho uma estrutura porque esse hidrogênio ele vai ser importante para ele se ligar ao cloro e formar um ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico que é produzido no estômago, né, ele é produzido nesse nível. E hoje eu tenho, né, já uma substância química, ou seja, um medicamento que bloqueia essa bomba de próton. E quem é essa bomba de próton? Essa bomba de próton nada mais é do que uma molécula. É uma molécula que está na membrana. Ou seja, o hidrogênio se liga pela parte, né, de dentro da célula, ele se liga, né, ali e essa molécula joga esse hidrogênio para fora e ele encontra o cloro no extracelular, se liga e formando o ácido clorídrico.
Além disso, então eu saio desse processo. E aí eu vou ter, neste caso, uma célula específica. Então, eu tenho uma célula lá no estômago, que na membrana dessa célula ela tem essa molécula, essa bomba de próton, e dentro da célula eu tenho um próton, que é o hidrogênio. E dentro do estômago eu vou ter um tecido. Estou dando aqui exemplos do estômago. Esse tecido ele não pode ser composto só dessas células produtoras, né, de ácido clorídrico. Eu também tenho que ter outras células que produzam a substância que protejam essas células, senão o próprio ácido clorídrico vai lesar essa própria célula, provocar, por exemplo, uma gastrite ou provocar uma úlcera. E eu tenho um órgão, este órgão, né, que nós vamos falar, o estômago. Então, dentro desse estômago, eu tenho vários tipos de tecido. E esse órgão, no caso o estômago, ele vai estar dentro de um sistema, né, que tem vários sistemas. O estômago está dentro do sistema digestório, mas o sistema digestório está compartilhado com o sistema cardiovascular, que está compartilhado com o sistema excretor e etc. E esse conjunto de órgãos me dá um organismo, que para nós que nos interessa, né, é o ser humano. E nós, né, um conjunto, né, de organismos, formamos uma população da nossa espécie, que é a nossa espécie Homo sapiens. Então, isso aqui, a gente vai dizer que até aqui é fisiologia. Daqui para cá, né, aqui está chamando de ecologia, mas daqui para cá não é só ecologia, porque eu tenho uma outra área, né, porque eu tenho um ecossistema de diferentes espécies, é estudado pela ecologia, né, biosfera, né, é estudado pela ecologia. Mas também, quando eu falo de várias populações humanas, eu vou falar da antropologia, eu vou falar da sociologia, eu vou falar da economia, né, da demografia e assim sucessivamente. Então, tem outras que são aqui, nós vamos chamar ciências humanas e sociais aplicadas, que estão aqui relacionadas com regulação do conjunto, né, dos seres humanos. E é claro que aqui, quando a gente fala, estou falando na questão biológica e na questão social, e essas coisas estão hoje, né, interligadas. Quando a gente fala, a gente pensa, né, e passa, né, a querer avaliar, né, aquilo que nós temos, né, como um dos problemas, né, grande hoje, né, da humanidade, que é o aquecimento global, tem a ver, né, desde os aspectos ecológicos, desde os aspectos sociais, né, e que tem influência, né, na nossa fisiologia. Então, para nós aqui, o que vai nos interessar bastante são os sistemas fisiológicos. Então, cada sistema fisiológico ele vai ter uma função. Então, imagine, vamos aqui dessa parte mais externa para a parte interna. Então, aqui eu estou falando do sistema tegmentar, né? O sistema tegmentar nada mais é do que a nossa pele. Então, eu tenho essa pele que nos protege, mas que é o que dá o contato nosso com o meio ambiente. Porém, parte, né, então eu tenho aqui como se fosse todo o arcabouço externo da pele, mas em alguns momentos essa pele desaparece e o sistema se torna outro. Então, quando eu falo da respiração, então está aqui, olha, aqui eu tenho minhas vias aéreas superiores, eu estou tendo contato direto com o meio externo. Eu tenho aqui o meu sistema digestório, eu tenho um contato direto com o meu interno pela boca, né, cavidade oral, né, pelo ânus, ou seja, aqui é a entrada, aqui saída, o sistema, né, urinário, também aqui, e aqui, né, o sistema, né, que nós vamos falar, que são os sistemas genitais relacionados com os sistemas reprodutivos, que também, né, tem uma conexão, né, não via pele, mas via um outro tipo de tecido, que é um tecido de mucoso, que são células, né, diferenciadas, não como a pele em si. Aqui eu tenho, então, o sistema respiratório. O sistema respiratório está em constante troca com o meio externo. E eu tenho aqui os pulmões, e os pulmões estão em constante troca com outro sistema, que é o sistema circulatório. O sistema circulatório, então, ele vai se deslocar, ele vai deslocar substâncias, né,
e líquido por todo o organismo, que vai passar pela a parte, né, motora, né, a musculatura estriada, sistema reprodutor, o sistema renal. No sistema renal, esse sangue ele é filtrado e parte, né, de que está em excesso ou, né, que é subproduto do metabolismo, ele é filtrado aqui e excretado na urina. O sistema, né, circulatório também troca com substâncias e líquido com o tubo digestório, e aqui vai trocar, né, átomos, né, oxigênio, monóxido, dióxido de carbono. E eu vou ter um sistema que vai estar aqui interligado, que vai ser importante, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino, que serve de regulação para todos esses outros sistemas. Então, isso é o que nós chamamos de sistemas fisiológicos. Então, os sistemas fisiológicos é o que definem, por exemplo, a área médica, as especialidades médicas. Eu tenho um cardiologista que vai, né, se especializar, né, no sistema cardiovascular, o pneumologista no sistema respiratório, o gastro no sistema digestório, o nefrologista no sistema renal e assim sucessivamente. Aqui, essa é a tabela também do nosso livro, né? Então tem o nome, os sistemas, quais são os órgãos ou os tecidos envolvidos nesse sistema, né? Isso é importante, e as ações representativas, né? Então aqui, se eu for falar do sistema circulatório, no sistema circulatório eu tenho quais são os principais órgãos, né, tecido, o coração, né, os vasos sanguíneos e o sangue. Qual é a função representativa? O transporte de materiais em todas as células do corpo. Tá? Eu tenho, por exemplo, né, aqui o sistema, né, músculo-esquelético. Né? O sistema músculo-esquelético, eu tenho um músculo estriado, esquelético, eu tenho os ossos, e aqui dá suporte, equilíbrio e movimento. E assim sucessivamente. Eu tenho vários sistemas, né, e para cada sistema desse que a gente vai estudar, nós não vamos estudar todos, né, mas vamos, né, estudar, né, o sistema, né, as estruturas fundamentais. Para isso, né, a gente vai ter um conceito que é importante, né, que é o conceito de meio interno. Então, lembre-se, quando eu falo, por exemplo, de ecologia, a primeira coisa que a gente vai falar é de meio ambiente. Né, aquilo que está tão degradado hoje, tão mal cuidado, né, pelas autoridades brasileiras. Né. Então, a gente faz uma analogia com o organismo como meio interno. Então, imagina, o sistema, né, a terra, o ambiente, eu falo do meio ambiente, eu tenho lá os seres vivos, e aqueles seres vivos vivem em equilíbrio. Então, quando eu olho um organismo isolado, só um ser humano, internamente é o meio interno. E deve haver um equilíbrio daquele meio interno. Então, imagine o seguinte, aqui eu tenho nesse diagrama, o que está aqui atrás desse aqui é tudo que eu vou falar, né, que são as células, né, que vão realizar troca com o meio externo. Tá? Então, eu vou ter aqui o meio externo do corpo, né, e aqui eu vou ter células, e eu vou ter material que está entrando e saindo, pode ser oxigênio, CO2, a material pode ser água, né, pode ser alimentos, etc. Então, isso tudo vai entrar no organismo. Aqui eu vou ter o líquido extracelular, eu vou ter o líquido intracelular, certo? E eu vou ter, né, então, imagina isso aqui, eu tenho um oxigênio, tá, no fora. Esse oxigênio, ele entra, né, então ele vai passar lá para o pulmão, eu estou fazendo um processo de inspiração, ele cai na circulação sanguínea, vai para o meio extracelular e depois a célula vai captar esse oxigênio. E esse oxigênio ele vai ser utilizado dentro da célula para determinada tarefa. Geralmente o oxigênio é utilizado para gerar energia. Mas eu posso aqui estar captando via o sistema digestório uma molécula, como por exemplo a glicose. Né? Glicose pode ser captada pelo tubo digestório, cai na circulação sanguínea, aí com a ajuda da insulina, as células vão captar a glicose. Ou essa glicose ela vai poder ser armazenada, por exemplo, aqui, transformada, né, em gordura e ser armazenada, por exemplo, como tecido adiposo. Né?
E é claro que eu vou ter, né, capacidade também de eliminar essas substâncias, né? Então, como é que esse processo todo ocorre? Então, imagine se a gente estivesse olhando aqui uma organização geral do sistema nervoso central, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o meu externo. Esse meu externo, ele vai trocar informações, né? Eu vou ter um sistema que eu vou chamar de um mecanismo de transdução, que aqui eu posso ter luz, ou seja, radiação eletromagnética, temperatura, radiação térmica, som, a vibração mecânica do ar, substâncias químicas dissolvidas, né, no ar, por exemplo, para olfação, substância química dissolvida na água, que dá a gustação. Então, tem uma sensibilidade que vai detectar cada, né, energia ou massa aqui do meio ambiente e transformar em sinal neural. A transformação disso de sinal neural, né, vai via, né, os axônios, os nervos, isso vai até uma área de controle. Essa área de controle faz uma avaliação e faz uma resposta que vai agir sobre o meio ambiente, né, que pode ser, né, no meio ambiente externo ou interno do próprio organismo. Essa a mudança, ela é através do sistema motor ou o sistema visceral. A gente sabe, né, que a energia, por exemplo, vamos imaginar a detecção de luz. Então, aqui eu tenho um olho, né? Tanto que eu tenho um olho do indivíduo. Aqui eu tenho a retina. A retina é composta dos fotoreceptores, a célula que é capaz de pegar um fóton, transformar esse fóton e fazer uma cascata de reações aqui, que vai gerar sinais neurais que vão ser transmitidos até o nosso cérebro, nosso córtex visual, e no nosso córtex nós vamos gerar uma imagem mental, identificar o que é essa imagem, se for um rosto de uma pessoa, dizer o nome e tal, a função dela, etc. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a energia dos fótons de uma imagem qualquer, que é detectada pelo olho, até se transformar aqui nessa imagem, ela é muito, 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 muito pequena comparado com a energia necessária para gerar essa imagem e gerar o comportamento para interagir com o meio ambiente. Então, se essa energia aqui é muito menor, eu vou necessitar de um sistema que ceda energia para isso. E esse sistema são o sistema digestório e o sistema respiratório. A diferença entre os dois é que o sistema respiratório ele funciona continuamente, de uma forma contínua. A gente não para de respirar. Enquanto que aqui, não. Aqui é em fase. Né? Aqui é tônico, aqui é um efeito fásico, que aqui é através das refeições. Então é contínuo, não estou me alimentando continuamente, mas respirando eu estou respirando continuamente. Então isso aqui é um sistema tônico e esse aqui é um sistema fásico. E é claro, né, que acoplado a esses dois sistemas, ao sistema digestório e ao sistema respiratório, eu tenho um sistema cardiovascular, que é que vai fazer com que a energia captada pelo sistema respiratório ou pelo sistema digestório se espalhe pelo organismo todo e essencialmente para o sistema nervoso central. Além desse sistema, né, aqui o sistema cardiovascular, tem um outro subsistema, o sistema renal, tal, o sistema urinário, etc., que ajudam tanto na distribuição, na captação, na limpeza, no metabolismo e na excreção, né, dos subprodutos do próprio metabolismo. O que a gente chama é que tudo isso aqui é o que a gente vai chamar de meio interno. Então, o meio interno é o conceito número 1, é o primeiro conceito que eu quero apresentar a vocês como um conceito-chave. Então, quando a gente vai num hospital, né, e aí, né, o médico chega e diz, olha, meça os sinais vitais. O que é que ele vai medir? A frequência cardíaca, a função do sistema, como é que o sistema cardiovascular está funcionando, a função respiratória, como é que o sistema respiratório está funcionando, a pressão arterial, sistema cardiovascular, a saturação do oxigênio, aqui ó, um aparelhinho para saturar o oxigênio, um aparelhinho para medir, por exemplo, a pressão arterial, a temperatura do sujeito, aqui um termômetro, a diurese, que é o volume, e assim sucessivamente.
Então, veja, esse aparelho aqui, né, que é um oxímetro de pulso, ele mede a frequência cardíaca, né, a saturação, não me dá a pressão arterial, mas me dá a pressão do pulso. Olha o que esse aparelho aqui faz, né? Na verdade, eu estou colocando um dedo, eu tenho aqui um emissor de infravermelho, né, e um receptor. Então, o emissor vai chegar aqui, né, emitir aqui, e vai transmitir. Então, assim, conforme eu tenha o oxigênio esteja passando aqui, esse oxigênio, né, o sangue está passando levando oxigênio. Só que esse oxigênio ele vai estar ligado à hemoglobina. E se ele está ligado à hemoglobina, ele vai refletir de um jeito. Então eu consegui, né, fazer um sistema em que quando eu faço essa transmissão, conforme seja a coloração que ele está dando, o oxímetro pode mudar. Por isso, e quando a gente vai usar um oxímetro como esse, né, a gente tem que, o dedo não pode estar molhado, não pode estar gelado. Se eu pegar, né, o meu dedo, né, tá aqui, eu tenho aqui um oxímetro, tá aqui, né, hoje eu tenho por causa das minhas atividades, mas hoje quase todo mundo tem um oxímetro de pulso, né, em casa, né, por causa da Covid, né, que é uma forma de você avaliar. Então, se eu colocar aqui o meu oxímetro, ele vai me dar aqui a minha saturação. Então, eu botei próximo aqui, então aqui ele está me dando aqui a minha saturação, né? Não dá para vocês verem, né, os valores, eu não sei, né, vocês conseguem ver, né? Mas olha, se eu pegar o meu dedo e colocar dentro de uma água gelada e for fazer, a medida vai dar errada. Porque se eu esfriar demais o meu dedo, o que vai acontecer? Eu vou diminuir, né, a minha circulação, então, né, a minha leitura, né, da minha saturação de oxigênio, ela vai estar errada. O sistema ele é sensível, né, o dedo também é sensível, né, à variação de temperatura. Tá? Então, isso que a gente tem, né? Então, o que a gente faz basicamente na saúde, na medicina, é detectar os sinais vitais, é detectar o quê? É detectar como é que esses sistemas estão funcionando, para saber se eu tenho um problema ou não. Então, eu vou ter... Professor, boa noite. Aí, nesse caso, por exemplo, nos casos de urgência, que chega para fazer uma análise vital aí, no caso, para ver os sintomas vitais nesse caso, o oxigênio nesse caso, a medição com oxímetro, se a pessoa chega com suada, por exemplo, há alguma interferência? Porque aí vai estar aquecido nesse caso. Isso, aí você tem Como é que fica nesse caso? Você tem que limpar, você não deve deixar ele com nenhum líquido, entendeu? Você tem que limpar, certo? Porque aí, assim, se eu tiver, né, porque quando eu tenho uma maior circulação de sangue, o que é que vai acontecer? Ele não vai aumentar a quantidade de oxigênio aqui na ponta do dedo. A questão é que a temperatura, ela diminui a quantidade de sangue que está indo para lá. Aí a quantidade de oxigênio diminui. Mas ela diminuiu só na ponta do dedo, certo? Então, se eu fizer a temperatura diminuir só aqui, aí diminui mesmo, tá? Porque isso, inclusive, é uma resposta fisiológica, né, que a gente tem. Se a gente está num ambiente frio, né, a nossa circulação nas extremidades do dedo, a extremidade do nariz, aqui do lobo da orelha, a extremidade do pé, elas diminuem. Então eu vou ter menos oxigênio ali e a saturação cai. Mas a saturação caiu aqui e não no pulmão, e não no resto do corpo. No caso, por exemplo, quando eu uso, por exemplo, imagina, se um paciente chega, me liga, ele tem deu o diagnóstico de Covid. Então já digo para ele, compre um oxímetro de pulso, você vai ficar medindo cada 3 horas. Ele mede, né? Então ele vai medir. Aí eu vou ter que ensinar para ele como é que ele tem que medir. Ele simplesmente não é só botar e ver, deu tanto. Não, espere, né, com o braço quietinho. Se eu deixar aqui ele em repouso, né, aproximadamente, né, uns 30 segundos, ele vai estabilizar. Né? Então aqui no meu caso, né, ele está dando lá 96, né, começou com 94, foi quando eu coloquei. Aí ele começa a subir, aí se estabilizou, aí ficou estável. Certo?
Então, aí eu peço para o paciente ficar, mas aí eu tenho que orientar o paciente. Olha, você tem que estar com o dedo limpo, o dedo não pode deixar, o dedo não pode estar muito frio. Se você estiver numa sala com muito ar-condicionado, né, passe a mão uma na outra para poder deixar os dedos com circulação bem, para você poder fazer uma medida correta. Então, esses 3 conceitos aqui são conceitos chaves. Então, o primeiro dele é meio interno. Tá? Então, que eu tenho um meio interno. E que esse meio interno, ele deve estar em equilíbrio na condição saudável. Então, isso, né, um médico francês do século XIX, ele colocou uma ideia muito importante que assim, olha, veja bem, para que é que serve cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema desse, para manter, né, o equilíbrio, né? Ou seja, fazer o equilíbrio, isso é importante. Então, eu vou ter os mecanismos de controle cuja função é manter o equilíbrio. Então, toda perturbação no meio interno vai desencadear um conjunto de ativação de mecanismo de controle para garantir o equilíbrio. Então, na fisiologia, o que a gente vai estudar são esses mecanismos de controle. Professor? Diga. A febre seria um mecanismo de controle? A febre, ela é um mecanismo de controle, essa pergunta é muito importante, é bem interessante, porque assim, eu tenho a febre, ela é um mecanismo de controle, certo? E aí você diz assim, mas quer dizer que a febre, né, que é um problema que às vezes eu preciso combater, né, é uma resposta, porque todo mecanismo de controle, na verdade, assim, a febre é um sinal, melhor dizendo, é um sinal que um mecanismo de controle, foi ativado. Certo? Então, a febre, ela é um sinal de que um mecanismo de controle foi ativado. Quem é que ativa um mecanismo de controle? Pode ser um corpo estranho, um vírus, uma bactéria, ou um outro corpo estranho qualquer, né, que o organismo está respondendo à presença desse corpo estranho. Então, as respostas imune, né, que estão agindo sobre, né, a presença de um vírus, de uma bactéria ou de uma molécula estranha, né, no caso, por exemplo, de uma reação, né, alérgica, pode tudo isso gerar febre, o sinal. Certo? E aí eu vejo, agora a questão é que às vezes esse mecanismo ele hiperativa e essa febre se eleva muito e pode gerar prejuízo. Aí então eu tenho que intervir, né, para diminuir essa febre. Mas aí eu tenho que entender como é que essa febre é gerada, né, para poder agir de um jeito em que eu reduza a febre, mas sem reduzir o mecanismo de controle. Ô, doutor, aí nesse caso, como é que se explica, por exemplo, alguém que tem uma dor que vai para o consultório, aí alguém do setor que aplica medicação diz, você tá bom. Aí vai, por exemplo, diz, eu vou passar qualquer coisa aqui, eu vou passar aqui uma dipirona. Às vezes não passa nada, só faz colocar um pouquinho de soro lá e pronto. Aí a pessoa sai boa, assim. O que é que se explica? Seria o psicológico daquele paciente? Como é que se explica isso? Não, aí pode ser duas coisas. Primeiro, pode ser só emocional, certo? Segundo, pode ser que aquilo ali, aquele sinal ou sintoma que ele está tendo no momento, né, ele é uma resposta momentânea. Então, se eu entendo que aquilo é uma resposta momentânea, eu não preciso fazer nenhuma ativação. Certo? Porque se eu fizer, né, não vai ajudar em nada. Né? Então, imagina o seguinte, vamos pensar na situação agora, né, que nós estamos do Covid, tá? Aqui do Covid-19, né? Então, o Covid é uma doença infecciosa. Então, eu tenho um vírus, que é o coronavírus, ele vai entrar no organismo, o organismo vai ativar vários mecanismos de controle, isso vai gerar uma resposta
que nós chamamos de inflamação. Certo? Essa inflamação é uma resposta fisiológica. É uma resposta, né, quando ela está acontecendo, devido estar tendo febre, está tendo tosse, tudo isso são respostas, né, que o organismo está reagindo àquilo. A questão é que, às vezes, esse organismo, né, o nosso corpo, ele fica incapaz. Então, o que é que vai acontecendo? Se essa inflamação vai aumentando exageradamente, ela pode chegar a um ponto que a própria inflamação seja o motivo de complicar tudo, né? Ou seja, afetar fígado, estômago, pulmão e etc. Então, às vezes, eu preciso combater esta inflamação. Então, vejam, aí é que tem a necessidade da gente poder ter, né, os elementos, né, com mais precisão possível para detectar esses sinais, para saber exatamente o momento em que eu preciso intervir. Então a gente sabe, na maioria dos casos a gente não precisa fazer nenhuma intervenção. Você vai ter só a inflamação inicial, né, que é a resposta, e essa resposta é suficiente e o indivíduo fica bem. Mas aí você precisa estar acompanhando, porque aí você vai ter que ter um nível crítico, né, e esse nível crítico você vai, né, aprendendo, né, ao longo do estudo da doença, que vai definindo, olha, quando chega a determinada situação, e aí eu tenho que agir. Imagina, se eu bloquear essa inflamação logo no início, eu vou deixar o vírus livre para agir e se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. Certo? Então, essas são as respostas fisiológicas. Ô, doutor, nesse caso do Covid, seria, por exemplo, a doença às vezes ataca uma pessoa mais fortemente, aquela pessoa morre, e tem outras pessoas, às vezes, pratica academia bem forte mesmo, e não resiste à doença. Como é que seria isso? É porque a doença é uma só, ou é porque o paciente é mais fraco do que o outro? Como é que se explica isso? Aí são principalmente dois fatores, né? Um deles é que nós somos diferentes, certo? O corona, né, ele é mais ou menos igual. Tem as variantes, tal, mas vamos dizer que o vírus seja o mesmo, tá? Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes um do outro, tá? E às vezes uma bobagemzinha na gente resolve. Agora, um dos principais fatores que leva a isso, que é o que a gente tem visto, né, que é um segundo fator aqui, né, que é o que nós chamamos de taxa, né, ou carga viral. Certo? Ou seja, a quantidade de vírus do que o indivíduo foi exposto. Então, quando a gente fala, né, e vocês estão ouvindo muito desde que começou a pandemia, né, que os profissionais de saúde são os profissionais que mais se infectam, mais morrem, são mais graves. Por quê? Por causa da carga viral. Porque eu estou lá, imagine, eu tenho que entubar o doente, embora eu faça todo, né, a estratégia de proteção, né, para eu não me contaminar com o coronavírus, porque eu estou trabalhando com o paciente de coronavírus, mas a quantidade de vírus que está ali naquele ambiente que aquele paciente está liberando é muito grande. Então, eu posso me contaminar muito. Então, a carga viral, a quantidade de vírus, né, que o indivíduo é exposto, né, ela é importante para fazer, né, o curso da doença ser mais grave. Por isso, né, que a gente defende tanto essa necessidade de você usar máscara, de você ter distanciamento social, por causa, né, da carga viral. Por exemplo, uma máscara, ela não resolve 100%, né, a capacidade de transmissão do vírus, mas se você tem uma máscara e tem uma distância que a gente considera que é mais ou menos, todos os testes têm demonstrado 1,5 m a 2 de distância, é difícil um indivíduo conseguir, né, a quantidade de vírus que vai sair aqui quando eu estou fazendo uma expiração, ou seja, eu estou jogando o ar para fora, eu estou tossindo, né, ela não chega até o sujeito a quantidade de vírus suficiente, né, para desencadear, né, uma doença grave. Certo?
Então, esses dois fatores, né, são importantes. As diferenças individuais, claro, a questão das variantes também, né, é importante, né, e às vezes, né, tem uma coisa importante que a gente tem que levar em conta, porque não é só você fazer atividade física. Você precisa fazer atividade física, né, correta, né, não fazer uso, né, uma das coisas que tem sido demonstrado, né, os indivíduos que fazem uso, né, de substâncias, né, que aumentam, né, o metabolismo para aumentar a taxa muscular, inclusive o uso de alguns hormônios, porque aí você faz a hipertrofia muscular mais rápida, né, isso também é um fator, né, que acaba levando, né, uma maior propensão ao desenvolvimento de uma doença mais grave. E é claro, deve existir vários outros fatores que a gente desconhece, e a cada momento que a gente está vendo, né, a situação da pandemia, a gente está descobrindo novas coisas. Então, todo esse controle do meio interno, né, que a gente fala de mecanismo de regulação, vai ter essa palavra-chave aqui, é um outro conceito, que é retroalimentação. Então, o que a gente fala de retroalimentação? Esse diagrama aqui, né, ele mostra isso. Né? Então, assim, eu tenho um estímulo, tudo começa aqui num estímulo. Esse estímulo ele vai ser detectado por alguma célula que vai ter um receptor, né? Aí detecta isso é transmitido para uma área central que vai integrar esse sinal. Esse sinal, então, vai ativar uma via eferente, que a gente chama de uma via de saída, que vai atuar sobre uma estrutura efetora, e essa estrutura efetora vai provocar uma resposta. E, geralmente, essa resposta ela é contrária, né, ao estímulo, ou seja, ela vai inibir esse estímulo. Por isso que a gente chama de retroalimentação. No caso aqui, é uma retroalimentação negativa. Feedback, que é o termo em inglês de retroalimentação. E esse esquema todo de regulação, a gente chama, né, de homeostasia, né, ou homeostase. Então, olhando esse conceito de homeostase, né, veja o que teria aqui na situação. Então, eu tenho aqui um organismo, né, que a gente diz, um organismo em homeostase significa que ele está em equilíbrio. Eu posso ter uma mudança externa, por exemplo, uma mudança de temperatura. Eu posso ter uma mudança, né, interna. Uma mudança interna, por exemplo, né, uma veia foi obstruída, né, uma artéria foi obstruída, né, e etc. Ou os níveis, né, de glicose subiram muito. Né. Então, tanta mudança externa como a mudança interna vai gerar uma mudança interna que vai quebrar essa homeostasia, que era o equilíbrio. Então, aqui eu estava em equilíbrio, né, e aqui, né, eu provoquei, né, um desequilíbrio. Quebrei o equilíbrio que tinha anteriormente. Então, essa quebra aqui vai provocar uma resposta. O organismo ele vai tentar, então, compensar. Então, ele vai compensar como? Né, ativando, né, então ele vai ativar, né, os mecanismos de regulação. Então, ao ativar esses mecanismos de regulação, né, ele vai, então, ter uma compensação bem sucedida. Neste caso, vai dizer aquilo que nós vamos chamar de saúde. No outro lado, se eu não conseguir compensar, eu vou ter uma doença, ou que nós chamamos de disfunção. Tá? Então, imagine um indivíduo, né, se ele ingerir muito sal, uma quantidade grande de sal, quando eu ingiro muito sal, né, o organismo ele vai tender a fazer uma seguinte resposta, que é o quê? Né, manter, né, mais líquido interno. Ele deixa de urinar. Aí isso aumenta o volume dentro do sangue. Esse aumento do volume no sangue aumenta a pressão arterial. Então ele quebra, né? E aí ele vai compensar, ele vai tentar compensar esse aumento da pressão arterial. E aí ele vai compensar como? Vaso dilatando, ou seja, aumentando os diâmetros dos vasos para aumentar o volume, né, diminuir a pressão, ou aumentar a quantidade de urina. Né. Com isso, ele volta, né, compensa e fica saudável. Mas se ele não fizer isso, ele não compensa e o indivíduo fica hipertenso. Doutor, aí nesse caso, por exemplo, eu vejo muitas pessoas
de antigamente, principalmente de antigamente, que pegava muito peso, tem muitas varizes. Aí o que é que se explica aquelas varizes? Seria o excesso de força que aquela pessoa fez? O que Não, é que se explica? Tem pessoas que têm varizes da grossura de um dedo, né, nas tem, pernas, por exemplo. tem. Aí é o seguinte, porque assim, o que é que vai provocar as varizes, né? Porque, veja bem, olha, a gente vai ver, principalmente em qualquer membro, pode acontecer, mas principalmente nos membros inferiores. O que é que ocorre? O sangue ele vai descer. Como é que o sangue desce? Né? O sangue desce por uma questão, a gente está em pé, né? Vamos falar assim, eu estou em pé, então o sangue desce por causa da gravidade. A gravidade ajuda o sangue a descer, então, porque o sangue está aqui no. Vamos dizer que ele saiu do coração, né? Ele vem pela gravidade, mas ele vem também pela força de contração do coração, certo? Então eu tenho duas forças aqui que em conjunto faz com que o sangue desça até o meu pé. Só que aí o sangue tem que retornar pelas veias. Ele desce pelas artérias e retorna pelas veias. Como é que ele vai subir? Ele vai subir, basicamente, né, por algumas forças. Primeiro, quando o coração aqui manda sangue, ele cria aqui uma pressão menor que faz com que o sangue entre dentro do coração. Mas é uma força pequena. Uma outra força é que quando eu tenho aqui os músculos, as veias estão passando aqui pelos músculos, os músculos se contraem, aí quando eles se contraem, eles batem, né, aqui na veia, a veia tem uma coisa que não desce, né, não deixa o sangue descer, então se eu contraio aqui a veia, o sangue vai subindo. Então são essas duas forças são pequenas comparado com essas duas aqui. Então, se eu fizer muito esforço, por exemplo, ficar muito tempo em pé, a quantidade de sangue que vai subir não é suficiente. Aí ela vai, né, acumulando e vai fazer com que, né, esses vasos, né, eles se dilatem. Então, todos nós, por exemplo, na minha idade, já com 57 anos de idade, nos meus pés eu tenho várias micros varizes, que são os pequenos vasos, né, que se dilataram um pouquinho. Não tem muita consequência. Mas tem gente que fica tanto tempo em pé, fazendo esforço, né, de um jeito que veias grandes, são não as veias internas, mas são as veias da superfície, que se dilatam de um jeito que ficam muito grandes, que ficam realmente aquelas varizes que às vezes a gente precisa, né, tratar aquelas varizes, né, cirurgicamente, inclusive. Então vejamos, né, uma síntese dos conceitos, né, que nós vimos até agora. Né? Homeostasia, né, homeostase e o sistema de controle. É importante a gente ver esse conceito, nós vamos ver aqui um pouco do uso de energia biológica, a relação entre estrutura e função, o que é compartimentalização, as propriedades mecânicas das células e dos tecidos e as interações moleculares. Então, isso é o modelo simples, né, que a gente usa para pensar numa questão fisiológica. Então, sempre eu vou ter um sinal de entrada, eu vou ter um controlador e vou ter uma saída. Essa saída é o que a gente vê, né, quando eu faço lá os sinais vitais. Estou medindo pressão arterial, frequência cardíaca. Aonde é que está o problema? Pode ser aqui no controlador, pode ser aqui no sinal de entrada, pode ser nesses meios aqui, e eu tenho que olhar. Então, na verdade, eu estou olhando isso aqui e estou vendo como é que também tem aqui o meu sinal de entrada. Às vezes eu faço o teste, né? Então, imagina, né? Eu sei como é que se controla. Toda vez que eu tenho que eu tomo uma grande quantidade, que quando eu me alimento, eu absorvo muita glicose. A glicose vai para a circulação sanguínea, o meu mecanismo de controle libera, por exemplo, insulina, né? Para fazer com que a glicose entre dentro da célula e não fique na circulação sanguínea em grande quantidade. Então, eu faço, por exemplo, teste de tolerância oral à glicose. Então, o indivíduo toma um copo, né, de água, né, com açúcar, né, bastante concentrado. Aí isso vai fazer com que a glicose dele suba e desça. Aí eu vou medir aqui essa amplitude e o tempo que ela leva para subir e descer. Então, vamos dizer que esse aqui é para o indivíduo saudável. Um indivíduo que é diabético, né, ele seria assim, subia muito alto e demorava a descer.
Então, isso aqui é um teste que eu faço para ver se meu sistema está funcionando. Então, isso aqui é o que eu espero como o sistema funcione. Aí, para um indivíduo diabético, demora mais. Então, mostra que o sistema não está funcionando. E aí, eu preciso ajustar esse meu sistema. Então, a parte de compartilhamento, né, células tecido, ela está lá no capítulo 3 do livro, né, texto que a gente passou para vocês. Então, veja, aqui eu tenho alguns compartilhamentos, né, dos tecidos, por exemplo, aqui a cavidade craniana, que está aqui o tecido do sistema nervoso, né, aqui é o sistema nervoso central, que inclui também aqui a medula, né, toda a parte neuronal que está aqui dentro da medula faz parte do sistema nervoso central. Aqui é a cavidade torácica, na cavidade torácica eu tenho aqui a parte, né, do saco pleural, que é onde está o pulmão, o saco pericárdio, onde está aqui a atividade do coração, aqui eu tenho o diafragma, que separa a cavidade torácica da cavidade, né, abdominal, né, o diafragma separa as duas cavidades, a cavidade, né, abdominal está aqui, onde tem o tubo digestivo, e eu tenho aqui embaixo, que eu vou chamar de cavidade pélvica. Né, a cavidade pélvica é onde vão estar, né, os órgãos reprodutores. Os órgãos reprodutores, né, femininos estão internamente dentro da cavidade pélvica, né, o masculino estão externamente à cavidade pélvica. Além das cavidades aqui, a gente tem que olhar também como é que a gente separa isso dentro, né, em nível, né, geral. Então, eu tenho aqui, olha, quando eu vou olhar os diversos líquidos, então, imagina, esse aqui é o líquido intracelular, então esse aqui é dentro da célula, certo? Então está aqui, eu estou vendo uma célula, então seria aqui, o que tem aqui. Então tudo que tem dentro da célula que está rodeado pela membrana celular, eu chamo de líquido ou espaço intracelular. Aqui eu tenho um espaço extracelular, eu tenho um líquido, né, intersticial, aqui eu não tenho célula especificamente, que aqui é a circulação sanguínea, que é o vaso sanguíneo, aqui é a parede do vaso sanguíneo, aqui eu tenho esse espaço e aqui eu tenho o tecido propriamente dito. Dentro do vaso sanguíneo eu tenho células e tenho líquido. Né? A parte plasmática é só líquido, aqui é só o líquido intersticial e aqui seria só o líquido intracelular. E é claro que esses líquidos estão separados por membrana, mas há, né, transferência de um para o outro. Então, olha, aqui eu tenho da membrana do pericárdio, né, que é o tecido que está circundindo aqui o coração. Esse aqui é o coração, então aqui o pericárdio é um tecido. Esse tecido eu tenho uma parte de tecido conectivo, que não é célula propriamente dita, são, né, filamentos, tá? E aqui eu tenho células, né? Aqui eu tenho, aqui ampliando essa célula, e se eu ampliar a membrana dessa célula, é uma membrana de bicamada, né, de fosfolipídio, né? Então, se ela tem aqui de lipídio, vocês vão perceber que vai ter dificuldade de transferência de água, né, por essa membrana. Então, esse é o modelo de membrana, a gente chama esse modelo, né, modelo de mosaico fluido, mosaico porque eu tenho, né, aqui eu tenho a bicamada de lipídio, né, uma camada, a segunda camada, a parte extracelular e a parte intracelular, e o que a gente chama de mosaico são a presença dessas estruturas que são proteínas transmembrana, aqui do mesmo jeito, a proteína transmembrana, né? Eu tenho proteína transmembrana que atravessa a membrana toda, tem proteína que fica do lado externo e proteína que só está do lado interno da membrana. Né? Aqui eu tenho os diversos, né, tipos, né, de como é que eu vou formar. Então isso aqui é uma molécula de fosfolipídio, né? Eu tenho aqui um radical, tenho diversos tipos de fosfolipídio, cada fosfolipídio depende, esse radical aqui pode ser um grupamento, né, uma molécula específica. Aqui é o fosfato, né, o átomo de fosfato, o glicerol, né, então aqui o glicerol, né, com as moléculas de ácido graxo, isso aqui forma, né, o meu lipídio, por isso que é o fosfolipídio. E esse fosfolipídio, ele tem uma estrutura mais ou menos dessa forma, isso aqui é um diagrama, como representação dela aqui, né, então esses aqui são modelos moleculares, né, aqui é um modelo estrutural, um modelo aqui estilizado, e aí esse modelo a gente pode ter diversas formulações, né, dessas
camadas, né? Isso aqui seria uma membrana, né, de bicamadas. Aqui é uma micela, que eu tenho aqui esse conjunto formando algo central, e aqui eu tenho um liposoma, que é uma estrutura, né, intracelular, que ela vai, por exemplo, aqui eu posso armazenar substâncias aqui dentro. Isso aqui, novamente, para a gente ver a membrana celular, a complexidade dela, aqui a camada de lipídio, e, né, as proteínas transmembranas. Além dessas proteínas transmembranas, isso aqui está na parte dentro da célula, eu tenho essas proteínas que a gente chama proteínas do citoesqueleto. Essa proteína do citoesqueleto é que vai manter a conformação, a estrutura, né, rígida ou flácida, né, da célula em si. Então, olha aqui uma proteína transmembrana, a membrana fosfolipídia, né, a parte aqui de camada de lipídio externa e intracelular, né, que é a parte do líquido intracelular, que é o extracelular, e aqui são os diversos, né, segmentos da proteína. Né? A proteína, é claro, né, é uma sequência de aminoácidos interligadas entre si, mas de uma forma complexa, que é o lado externo, né, e aqui as alças, né, intracelulares. Então, isso aqui, né, é um mapa, né, conceitual mostrando, né, a estrutura da célula. Né? Então, a célula ela vai ser composta da membrana celular, do citoplasma e do núcleo. Né? E o citoplasma, ele vai ser, né, o citosol, né, que é o líquido. Então, o citosol, quando a gente fala de citosol, é o líquido que está dentro no citoplasma. No citoplasma, eu vou ter organelas que vão ser limitadas por membrana, como as mitocôndrias, né, os retículos endoplasmáticos, o aparelho de Golgi, os lisossomas, os peroxomas, todas, né, essas organelas, elas, né, têm também uma membrana que é semelhante, né, à membrana celular. E eu vou ter aquilo que eu chamo, né, de inclusões. São gotas de lipídio, grânulos de glicogênios, ribossomas, partículas de ribonucleoproteínas, né, proteosomas, citoesqueletos, centríolos, né, centrossomos, cílios, flagelos, são vários, né, tipos de estruturas proteicas que estão liberadas, né, dentro do citoplasma. E aí, para a gente, né, fechar, né, a membrana, a gente vai falar da dinâmica funcional das membranas. Isso tem, né, no capítulo 5, né, lá do livro. Então, uma coisa que a gente tem que olhar pensando na questão da regulação. Então, para manter, né, o nível constante aqui no caso da água, o que entra é a mesma coisa que sai. Se eu fizer isso, essa água se mantém. Então, esse é um raciocínio homeostático. Então, o que está entrando dentro de uma célula, passando por uma membrana, tem que ser igual ao que está saindo. Né? Então, se eu for olhar aqui, então imagina, por exemplo, né, a quantidade, né, que o indivíduo vai ter. Né? Então, a entrada, né, para a massa corporal vai ser através, né, do intestino, né, dos pulmões e da pele. Né? Eu vou ter a produção metabólica, tudo isso vai gerar a minha massa corporal. Parte disso eu vou excretar pelo rim, pelo fígado, também pelo pulmão, pela pele. Aqui o metabolismo gerado, ele vai gastar, e aqui, se eu diminuir o metabolismo, eu vou guardar. Então, o que é que eu vou ter? Que a nossa massa corporal, ela vai ser a massa existente do corpo, mais a massa que eu vou estar, né, entrando, que eu vou estar me alimentando, e a quantidade que eu vou estar excretando. Né, que eu vou ter excreção e do metabolismo. Certo? Então, quando a gente fala, eu tenho que fazer exercício para perder peso, ou seja, eu quero diminuir essa massa aqui, né, eu vou aumentar, por exemplo, aqui, né, não a excreção pelo sistema, por exemplo, pelo rim, ou pelo fígado, né, pelas fezes, mas eu vou fazer o quê? Eu vou gastar mais. O que é que eu estou fazendo? Porque o organismo, né, o nosso organismo, ele tem um sistema altamente eficiente para economizar, para guardar, para usar no futuro, que são, né, a gordura. Né? E aí, quando eu faço atividade física, eu estou quebrando aquilo e estou eliminando pelo suor, estou eliminando quando eu estou eliminando pela respiração, tal, e etc.
Então aqui eu tenho, olha, quando eu falo, né, de uma necessidade, né, imagina numa situação que eu preciso, né, de energia. O que uma célula vai fazer? Né? Ela vai usar energia molecular, que não precisa de ATP, ou energia que precisa de ATP. Aqui, basicamente, quando eu não preciso de ATP, eu vou ter difusão. Difusão, ou seja, vai ser a substância passando pela membrana, que vai ser por uma difusão simples ou uma difusão facilitada. A difusão facilitada é quando eu tenho, né, alguma substância que ajuda. Quando eu preciso de ATP, é porque eu vou gerar um processo ativo, né? Esse processo ativo pode ser um processo ativo primário, pode ser um processo ativo secundário, tá? Isso tudo vai ajudar, por exemplo, na difusão facilitada, né? Aí eu posso, por exemplo, aqui gerar uma endocitose, exocitose, fagocitose, ou seja, aqui eu vou pegar uma substância, botar para dentro da célula, eu vou eliminar essa substância, né? Eu vou absorver essa substância e tal, e etc. Professor, nesse caso, por exemplo, como o doutor falou sobre a queima de gordura, nesse caso, quando algum paciente, por exemplo, faz algum tratamento com anti-inflamatórios, seja de coluna, seja de perna, seja qualquer hernia de disco, há uma queima de gordura com anti-inflamatório? Como é que funciona? Porque às vezes ele seca a musculatura. Isso seria o quê? Com anti-inflamatórios mesmo, esses comprimidos de anti-inflamatório, Decadron, Biprofenide, Loxonin. O que é que funciona? Seria queimar a gordura ou seria. Como é que funciona isso aí? Não, aí são várias coisas, né? Não é o anti-inflamatório que faz isso, certo? Geralmente, por exemplo, quando você falou, por exemplo, Decadron, o Decadron, né, ele é uma substância que ele é baseado, né, no que a gente chama de corticosteroide. Ele é uma molécula, né, que é uma molécula, inclusive, de gordura, certo? Que a gente produz, né, a partir de gordura, né, os nossos corticosteroides, né, que no caso o nosso principal é o cortisol. No caso, né, essa substância aqui, ela pode, inclusive, aumentar o peso, porque essa substância aqui, ela tende, por exemplo, a aumentar o quê? Acúmulo de água. Ela faz com que o rim diminua, né, a produção de urina. Essa aqui. Certo? Tá? O Decadron em si. Os outros anti-inflamatórios, né, eles não vão mexer, né, aqui no processo de gasto energético. O que eles vão diminuir, né, o que eles vão resolver é a diminuição do processo inflamatório que estava acontecendo em determinadas regiões e com isso estava acumulando várias secreções ali. E aí o anti-inflamatório vai fazer essa redução, mas não a redução do peso em si da pessoa. A outra coisa importante também que a gente tem que avaliar é que são as proteínas de membrana. Elas são, basicamente, né, olha, pensando aqui nesse diagrama, né, nesse mapa conceitual, eu tenho proteínas de membrana que estão relacionadas à estrutura, são proteínas que estão acopladas aos lipídios, são integrais, são proteínas periféricas, e a função da proteína. Ela pode ser, né, ela está na membrana, ela vai ser transportadora, ela vai ser uma proteína estrutural, ou seja, que ela vai manter ali aquela estrutura da própria célula em si. Ela pode ser uma enzima, que ela vai desencadear uma alteração, por exemplo, mexendo no metabolismo, né? Ou, por exemplo, uma transferência de sinal de uma célula para outra, né? Ela pode ser aqui um receptor, né? Aquela proteína, por exemplo, tem uma proteína de membrana que está ali, ela é o receptor da insulina. A insulina vem, se liga a ela, e aí essa proteína muda a sua conformação e faz, né, abertura, né, do transporte, ou facilita o transporte da glicose, que está no extracelular para dentro da célula. Então, esse é o sistema geral que nós temos, né? Então, aqui o meio interno, isso é fundamental para a sobrevivência, para a manutenção do nosso, né, sistema nervoso central e a nossa sobrevida. E quando a gente faz sinais vitais, a gente está avaliando isso, né? Então, isso, né, é o ponto-chave, né, dos nossos conceitos até agora. E aí esse controle, né, o controle, retroalimentação, eu tenho um estímulo, detecta e retorna. Estímulo, detecta e retorna. E aqui é um exemplo, por exemplo, da regulação da temperatura. Então imagine que o nosso estímulo seja a temperatura do corpo cai.
Então, imagina que nós aqui no Nordeste, né, estamos aqui, se a gente tivesse, né, ganhássemos, né, um prêmio da gente, né, fazer uma viagem para, né, a Antártica. Chegávamos lá, a temperatura muito baixa, a temperatura do corpo começava a cair. Isso faria com que os receptores, nas terminações dos nervos sensoriais, relacionados com a temperatura, aumenta o disparo de sinais. Esses sinais, então, eles sobem, vão até uma área do sistema nervoso central, que é o hipotálamo. Lá, então, chegando muitos potenciais, né, muitos sinais, eles vão identificar e vão provocar a saída. Uma saída, né, vai ser a ativação da musculatura estriada esquelética, né, promovendo tremor. Então, quando a gente está tremendo, a gente está com frio, a gente fica tremendo. Está tremendo por quê? Porque a atividade muscular gera calor. Então, eu vou produzir calor. E, por outro lado, eu vou contrair os vasos sanguíneos da periferia, das extremas. Se eu diminuo, menos sangue vai para a periferia, com isso, menor calor eu vou perder. Então, são respostas opostas ao que estava acontecendo aqui. Então, eu vou diminuir a nossa perda de calor. Então, é retroalimentação negativa. Agora, como é que a gente pode fazer essas medidas, né, desses sinais? Né? Tem diversas formas, né, de eu fazer essas medidas desses sinais. Eu posso medir no organismo, eu posso medir individualmente na pessoa, ou eu posso medir na população. Aqui, eu vou dar o exemplo do Covid. Então, aqui eu estou vendo aqui o desenvolvimento dos meus casos. Então, isso aqui estava aqui, primeira onda, começou a segunda onda. Então, aqui são casos semanais. Então, isso aqui, olha, eu estou olhando, eu estou vendo, estou fazendo medidas da população. Então, o número de novos casos é uma medida para me poder ver a população e eu posso estar tomando medidas. Do mesmo jeito, eu estou vendo agora aqui medidas de casos e de morte. Eu vejo que tem uma relação entre as duas medidas, né? Então eu já posso perceber e já ficar preocupado do que está acontecendo, posso tomar medidas mais de restrição de mobilidade, menos de restrição, né? Maior produção de vacina, tal, etc. Aumentar o número de leitos nos hospitais para receber esses pacientes, treinar profissionais para atender esses pacientes, tudo isso, né, pode ser feito, né, a partir dessas medidas. Eu posso medir individualmente aqui o sujeito. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse sensor. Olha, isso aqui é um sensor. Isso aqui é como um relógio de pulso, mas na verdade isso é um sensor. Aqui eu tenho, né, acelerômetro, eu tenho um sensor de luz. E aqui esse conjunto de acelerômetro colocado aqui nesse pulso, usando vários dias. Então, isso aqui ele fica aqui ativo. Ó, isso aqui é a noite, aqui é o dia, a noite, o dia. Então, o que é que ocorre aqui? Ó? Aqui é a atividade. Então, significa que ele está detectando que eu estou ativo durante, né, o dia. Aqui, ó, caiu, então dormiu, acordou de novo, você deu uma cochilada aqui, né? Aqui ele veio, ficou muito ativo, ó, dormiu aqui, e assim sucessivamente. Eu vejo ao longo, né, de mais de um mês como é que está a atividade aqui do sujeito. Eu posso estar medindo, né, também no indivíduo, mas estando medindo uma dosar a substância, que é o GH. O GH é o que nós chamamos de hormônio, né, de crescimento. Então, aqui essa criança, né, ela entrou no hospital e a cada, né, 20 minutos eu ia lá, coloquei, né, um catéter numa veinha pequena dela e tirava uma pequena quantidade de sangue. Então, a cada 20 minutos eu ia lá e pegava um pouquinho de sangue e media. Então, veja que a primeira medida foi indetectada, depois aqui aumentou, caiu, ficou indetectado, subiu um pouquinho, caiu, subiu um pouquinho, aí caiu de novo, subiu, caiu de novo. Aí a criança dormiu, né? Enquanto ela dormia, sem acordar, eu ia lá, pegava um pouquinho de sangue, aumentou muito, caiu, aumentou muito, caiu, aumentou muito. Então, o que a gente vê aqui no caso? Duas coisas. Primeiro, é que a secreção do hormônio de crescimento pela uma glândula, que é a hipófise, ela é uma secreção que eu vou chamar de pulsátil. Pulsátil porque é impulso, né? Uma secreção em impulsos. E segundo, é que essa secreção ela tem a diferença. Durante o dia, ela tem os pulsos, a amplitude dos pulsos são pequenos,
Enquanto à noite, enquanto a criança dorme, esses pulsos são de amplitude muito grande. Então, se algum de vocês já ouviu, uma avó de vocês, ou a mãe de vocês, menino, vai dormir senão tu não cresce, ela tinha razão. Se a criança não dorme aqui, esses pulsos ficam semelhantes aos pulsos da vigília. Então, aqui eu posso dizer que isso aqui é semelhante, né, a uma curva, né, senoide aqui. Aqui eu tenho os valores, posso calcular a amplitude, né, o período, isso aqui eu sei que é de 24 horas. Eu já mostrei isso aqui na aula passada, então eu posso estar medindo no próprio indivíduo. Isso aqui é um sensor, que ele está aqui colado aqui no braço do sujeito, e esse sensor ele transmite a informação aqui para o celular, e você vê normalmente a cada tanto tempo, você programa os níveis de glicose, né? Então aqui ele sabe qual é a quantidade de um paciente para controle, um paciente que é diabético. Eu posso, né, fazer medidas, né, num órgão, né? Posso fazer medida numa célula, botar um eletrodo dentro da célula, um eletrodo fora da célula e medir se existe diferença de potencial. Mas eu posso botar aqui um eletrodo no couro cabeludo e medir a atividade elétrica que está acontecendo dentro do cérebro. Por exemplo, está aqui, né? O eletrodo está aqui, eu tenho esses vários elementos aqui, ó, que é o couro cabeludo, o osso, as meninges, até ter os neurônios. Então, isso aqui tudo, né, não são bons condutores. Então, o eletrodo tem que ter boa condutividade, né, eu tenho que ter um amplificador para ter os registros, né, da atividade dos meus neurônios. Professor, Diga. porque a glicose, quando está muito alta, se alguém não socorrer alguém que está sofrendo com a glicose muito alta, ele entra em coma rapidamente e morre. Por que o coma mata tão rápido alguém que tem diabetes muito alta? Os dois lados matam, né? A única coisa é que muito baixa mata mais rápido do que muito alto, entendeu? Porque a questão é que a glicose, imagina o seguinte, a membrana da célula, né, se a glicose não entra na célula, se ela fica com muita quantidade fora, né, ela aumenta aquilo que nós vamos chamar de osmolaridade do lado extracelular. Então, ela vai puxar o sangue de dentro das células para fora. Então, as células vão perder a sua função por causa da deficiência de líquido de dentro dela. E aí tem algumas células que são mais sensíveis do que as outras. As células musculares não são tão sensíveis, mas as células nervosas são muito sensíveis, né? Então, você perde a consciência porque os neurônios não ficam funcionando de uma forma eficiente. E aí você pode perder a função cerebral, né, por causa, né, dos níveis elevados de glicose. Do mesmo jeito, nível muito baixo de glicose também pode levar o indivíduo ao coma, né? O grande problema é que, assim, se você toma uma alta dose de insulina, muito elevada, você pode morrer, né, porque você, né, faz, né, a glicose, né, desaparecer. Então, imagina que, por exemplo, aquela insulina, a agulha de insulina é uma agulha bem fininha e bem pequenininha. Você não injeta a insulina assim como você injeta, por exemplo, né, a água ou, por exemplo, uma dipirona, né, no músculo, né, ou uma vacina. Não, você injeta só na pele, para poder a insulina ser absorvida bem lentamente para não gerar choque insulínico. Os dois extremos, muita glicose e pouca glicose, né, faz as células não funcionarem de uma forma eficiente e levam, né, ao coma e pode levar à morte. Então, olha, isso aqui seria, né, um registro, né, eu tenho o que é que a gente coloca? Aqui são as posições dos eletrodos, né, então a gente chama a letra é a posição, então isso aqui é a região frontal, C de central, aqui de parietal, temporal e aqui atrás de occipital. Quando, né, o índice é par, significa que está à direita, e se o índice é ímpar, significa que está à esquerda. E quando o índice é a letra Z, né, significa que está bem no meio, nem à direita nem à esquerda.
Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um eletrodo aqui na região temporal, aqui o C na região, então eu sei que daqui para cá, né, tem, né, em torno, né, de 40% da distância daqui para cá, né, a distância completa. Então, veja, eu tenho aqui um eletrodo aqui e outro aqui, eu tenho um amplificador, e o que eu estou registrando é a variação do diferença de potencial entre esses dois eletrodos. Entre o eletrodo, né, OZ e o eletrodo T4, ou entre o eletrodo OZ, né, e o eletrodo T3, aqui, ó. E aí eu registro. Antigamente a gente registrava isso, né, em papel, hoje a gente registra, né, no computador. Aqui é um registro típico. Então aqui são os pares, né, os diversos pares de eletrodos. Então eu sei, ó, que todos esses aqui têm um índice, né, ímpar. Então esse aqui é o lado direito, aqui é frontal, né, frontal temporal, temporal temporal, temporal occipital. Então isso aqui eu sei que é mais anterior, isso aqui é mais posterior na cabeça. Então esse aqui eu sei que é esquerdo, e esse aqui eu sei que é, né, direito. Aqui do mesmo jeito, eu sei que isso aqui é esquerdo, e eu sei que esse aqui é direito, do lado direito, certo? Isso aqui, esse primeiro aqui é um esquerdo mais lateral, e esse aqui é um esquerdo mais medial, esse aqui é um direito mais lateral, e esse aqui é um direito mais medial. E aqui são as atividades diversas que ocorrem, né? Esse aqui, por exemplo, né, esse sinal aqui, é um sinal que em decorrência do movimento dos olhos. Aqui, por exemplo, está marcando, isso aqui, por exemplo, é uma interferência, né? Isso aqui é o sinal cardíaco que está aparecendo no eletrocardiograma e não devia aparecer. É claro que teria que ter a informação cardíaca, e eu estou dizendo isso porque eu conheço o sinal direito. Então, esses sinais a gente vê, né, de várias formas, né, que eu tenho os vários eletrodos, ó. Aqui eu tenho todos, né, os esquerdo e aqui os direito. E aqui eu tenho, por exemplo, registro do movimento ocular. Doutor, aí nesse caso, se tivesse infartando, por exemplo, nesse caso, a frequência seria bem maior, não? Nesse caso? Mas aí eu não estou falando, isso aí é do cérebro, né? Aí se tiver o infarto cerebral é diferente, certo? No cardíaco, a gente vê no eletrocardiograma. Então, olha, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, isso aqui, por exemplo, é uma série temporal, isso aqui está mais ou menos durando esse tamanho aqui, deve ser uns 5 segundos isso aqui, certo? Isso aqui, ao longo do sono, veja, isso aqui é quando o indivíduo está só com os olhos fechados, quando ele está iniciando o sono, quando ele está em sono, que a gente chama de N2, e o sono profundo. Veja que é muito diferente. Esse aqui é um estágio do sono que a gente chama sono paradoxal. Isso aqui só ocorre durante o sono. Isso aqui não ocorre durante a vigília. Quando ocorre durante a vigília é porque é um problema, né? Mostrando que assim, a atividade, ou seja, os sinais biológicos são diferentes. Tem que entender o que é cada um, tal, e etc. Né? Já no coração também, ó, uma série temporal bonitinha. Então, esse aqui é um coração, né? Aqui, olha, eu tenho o registro do órgão e do tecido. Eu vou chamar a atenção de vocês, eu tenho aqui 3 ondas, né? Eu tenho essa primeira onda aqui, essa primeira onda é a onda P. Eu sei que essa onda aqui, ela é decorrência da atividade elétrica que ocorre aqui nessa área, que é o átrio. Depois eu tenho aqui essa onda aqui, que eu vou chamar de complexo QRS. Eu tenho o P, aí depois eu tenho o Q, R e o S. Então, o Q é essa primeira aqui, esse aqui é o Q. O R, essa aqui em cima, opa, e o S, essa daqui. Deixa eu voltar lá. Tá? Então, o S está aqui e o R está aqui. Né? Então, o QRS é quando o sinal elétrico está vindo para cá. Nessa direção. Essa onda aqui, né, que é a onda T, né, é quando está vindo a repolarização do meu coração. Então, elas são mais ou menos assim, né?
faz isso, estou ampliando aqui e faz isso aqui. Então, esse aqui é um S. Então, olha, quando o indivíduo infarta, aqui no coração, por exemplo, aí ele faz isso, fica mais ou menos aqui. Não está tão bem desenhado, mas... Então, essa onda S, ela fica assim longa. Ela tem um alongamento, né? Então, isso aqui implica que eu tenho uma parte do meu tecido do coração, né, lesado. Aqui eu tenho novamente os registros da atividade elétrica. Aqui é de um eletrocefalograma normal, né? Aqui, por exemplo, uma atividade cardíaca com arritmia. Então, esse aqui é um coração normal. Isso aqui eu tenho uma bradicardia. Aqui eu tenho uma arritmia. Olha a distância daqui para cá, foi 1. Daqui para cá foi bem curto. Então, isso aqui demorou, né? Ou seja, entre um batimento e um outro. Na verdade, aqui não teve essa onda, né, que deveria estar aparecendo aqui. Né? Então, eu tenho um bloqueio, não tive atividade do átrio, só dos ventrículos. Aqui no caso de uma epilepsia, né, eu estou registrando aqui o cérebro, atividade normal, aqui ó, teve a gente chama, né, de spike grandes, né, então esse aqui é um indivíduo que teve uma crise, e essa crise aqui, basicamente, foi aqui, ó, na região frontal, ó, né, na região frontal, tanto direita como esquerda. Aqui na região central e occipital, basicamente, não teve muita alta. Então, eu sei que esse foco, ele está mais na região frontal, né, do cérebro, né, do meu paciente. Já a gente usa hoje, né, em dia, né, o que a gente chama de registro polissonográfico. Polissonográfico, porque assim, eu faço vários registros durante o sono do sujeito, pode ser também durante a vigília. Então, aqui, olha, eu registro atividade elétrica dos olhos, né? Eu registro, por exemplo, a frequência cardíaca, o eletrocardiograma, aqui se o indivíduo está roncando ou não, como é que o indivíduo está respirando. Tem vários sensores. Então, hoje, né, a medicina, né, ela está muito, né, baseada nessa capacidade nossa de detectar sinais biológicos, criando, né, longas séries temporais bastante densas, e a grande questão é a análise. Quais são os nossos grandes desafios? É desenvolver sensor de qualidade, né, que realmente detecte o meu sinal, que seja robusto, a capacidade do meu equipamento de taxa de amostragem, quanto maior essa taxa de amostragem, melhor, a capacidade do meu sistema de armazenar, né, imagina armazenar durante uma noite inteira várias coisas. E o mais importante, né, que é analisar em tempo real. Isso é o mais difícil e isso é uma das coisas que hoje, né, se trabalha bastante no desenvolvimento, né, dos sistemas. Né. Então, né, nós vamos ficar por aqui e para a próxima aula, né, nós vamos, né, discutir o tema que está no capítulo 8,